Sexta-feira da Paixão de Cristo segundo João. Jesus atravessa o vale do Cedron com seus discípulos e entra em um jardim conhecido, um lugar de oração e intimidade. Mas a noite silenciosa é interrompida por passos pesados e o brilho de tochas. Judas, o traidor, chega à frente de um grupo armado de soldados romanos, guardas do templo e fariseus, todos preparados para a captura. Jesus, sabendo o que estava por vir, adianta-se e pergunta com firmeza: A quem buscais? Eles respondem: A Jesus, o Nazareno. Ele então declara: Sou eu. Ao ouvir essas palavras, os soldados recuam e caem por terra, como se uma força invisível os derrubasse. Jesus repete a pergunta, e eles confirmam e buscam o Nazareno. Então, ele faz um último pedido por seus discípulos: Se é a mim que procurais, deixai estes irem. Assim, cumpre-se a profecia, e nenhum se perdeu dos que me deste. Pedro, impulsivo, saca uma espada e fere Malco, servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus intervém imediatamente: Guarda tua espada. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Ele não resiste. Permite que o prendam e o amarrem o cordeiro que se entrega em silêncio. Jesus é levado primeiro a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote que havia dito: É melhor que um só homem morra pelo povo. Enquanto isso, Pedro e outro discípulo seguem de longe. O outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, consegue entrar e, após falar com a porteira, traz Pedro para dentro. A mulher olha para ele e pergunta: Tu não és também um dos discípulos dele? Pedro, tomado pelo medo, nega: Não sou. Dentro, os servos acendem uma fogueira para se aquecer, e Pedro junta-se a eles, tentando passar despercebido. O sumo sacerdote questiona Jesus sobre seus ensinamentos. Ele responde com clareza: Falei abertamente ao mundo. Ensinei nas sinagogas e no templo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Um dos guardas, indignado, dá-lhe uma violenta bofetada. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus, mantendo a calma, réplica: Se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me beites? Enquanto Jesus é levado amarrado a Caifás, Pedro permanece no pátio. Outros reconhecem sua voz e insistem: Tu não és um dos discípulos dele? Novamente, ele nega. Então, um servo parente de Malco, a quem Pedro feriras, confronta-o: Eu não te vi no jardim com ele? Pela terceira vez, Pedro nega. E, no mesmo instante, o galo canta. Ao amanhecer, Jesus é conduzido ao pretório de Pilatos. Os líderes judeus não entram, para não se contaminarem antes da Páscoa. Pilatos sai ao seu encontro e pergunta: Que acusação trazeis contra este homem? Eles respondem: Se não fosse um criminoso, não o teríamos entregue a ti. Pilatos, irritado, diz: Levai-o vós mesmos e julgai-o segundo vossa lei. Mas eles insistem: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, cumpre-se a palavra de Jesus sobre o tipo de morte que enfrentaria. Pilatos, então, entra novamente no palácio e pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde: Dizes isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos réplica: Por acaso sou judeu? Teu povo e teus sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus, diante de Pilatos, responde com serenidade: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos, intrigado, pergunta: Então, tu és rei? Jesus confirma: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Pilatos, cético, lança a pergunta que ecoa até hoje: o que é a verdade? Sem esperar resposta, ele sai e anuncia aos judeus: não encontro culpa em ele. Mas, como é costume, solto um preso na Páscoa. Quereis que eu solte o rei dos judeus? A multidão, instigada, grita em uníssono: não este. Queremos Barrabás, um criminoso conhecido. Pilatos, cedendo à pressão, ordena que Jesus seja flagelado. Os soldados, cruéis, tecem uma coroa de espinhos e a cravam em sua cabeça. Vestem-no com um manto púrpura, zombando: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos, ainda hesitante, traz Jesus à multidão. Eis o homem. Mas os sacerdotes e a turba rugem: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos resiste: levai-o vós mesmos. Não vejo crime em ele. Os judeus insistem: ele deve morrer, pois se declarou filho de Deus. Pilatos, assustado, pergunta a Jesus: de onde és tu? Jesus silencia. Pilatos, frustrado, ameaça: não respondes? Não sabes que tenho poder para te libertar ou crucificar? Jesus responde com autoridade: nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Quem me entregou a ti tem culpa maior. Pilatos tenta soltá-lo, mas os judeus o pressionam: se o soltares, não és amigo de César. Quem se faz rei opõe-se a César. Pilatos, enfim, 7. No lugar chamado Gábata, ele sentencia Jesus à morte. Aos judeus, diz: eis o vosso rei. Eles gritam: fora! Crucifica-o! Pilatos ironiza: hei de crucificar vosso rei? Os sacerdotes, em blasfêmia, declaram: não temos rei senão César. Jesus carrega a sua cruz até o Gólgota, o lugar da caveira. Lá, o crucificam entre dois ladrões. Pilatos manda fixar uma placa na cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus, ou em hebraico, latim e grego. Os sacerdotes protestam: escreve apenas que ele disse ser rei. Pilatos responde com firmeza: o que escrevi, escrevi. Os soldados repartem as vestes de Jesus, mas lançam sortes pela túnica sem costura, cumprindo a escritura. Ao pé da cruz, estão Maria, sua mãe, Maria de Cleofas, Maria Madalena e o discípulo amado, ou João. Jesus, vendo-os, diz: mulher, eis aí teu filho. E ao discípulo: eis aí tua mãe. Daquele momento em diante, João acolhe Maria como sua. Tudo está consumado, ou à hora da entrega. Jesus, sentindo o peso da missão cumprida, pronuncia suas últimas palavras humanas: tenho sede. Os soldados, em um ato que mistura crueldade e ironia, embebem uma esponja em vinagre, bebida azeda dos pobres, e a estendem a ele na ponta de uma vara. Ao prová-lo, Jesus ergue a voz com majestade divina: tudo está consumado. E então, inclinando a cabeça, entrega seu espírito ao Pai. No mesmo instante, o céu parece calar-se. Era o dia da Páscoa judaica, mas a verdadeira libertação acabará de ser conquistada. Os soldados recebem ordens para quebrar as pernas dos crucificados, já acelerando a morte. Ao chegarem a Jesus, porém, percebem que ele já está morto. Em vez disso, um deles perfura seu lado com uma lança, se dali jorra sangue e água, um sinal profético. Marca de seleção: sangue e expiação pelos pecados. Marca de seleção: água, de purificação e vida nova. Cumprem-se as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado, ou Êxodo 12h46. Olharão para aquele que traspassaram, ó Zacarias 12h10. Dois homens secretamente fiéis aparecem.
José de Arimateia, discípulo oculto por medo dos judeus, ou ousa pedir o corpo a Pilatos. Nicodemos, o mesmo que antes fora encontrar Jesus à noite, traz 30 quilos de mirra e aloés, um perfume real para embalsamar o rei. Com cuidado, envolvem Jesus em faixas de linho com os aromas, conforme o costume judaico. E o depositam em um túmulo novo, escavado na rocha, em um jardim próximo ao Calvário. O sol se põe, e com ele começa o Shabat, descanso sagrado. O corpo de Jesus repousa na escuridão do sepulcro. Mas a história não termina aqui. No primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena foi ao túmulo enquanto ainda estava escuro. Ao chegar, viu que a pedra havia sido removida. Correu então para avisar Pedro e o discípulo que Jesus amava. Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo correram até lá. O discípulo amado chegou primeiro, olhou para dentro e viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Pedro, entrando depois, observou que o lenço que cobrira o rosto de Jesus estava dobrado, separado das outras faixas. Então o outro discípulo também entrou, e creu. Pois até então não haviam compreendido que Jesus ressuscitaria, como anunciará nas Escrituras. Os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora do túmulo. Ao olhar para dentro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus estivera. Eles perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Naquele momento, virou-se e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Ele perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela suplicou: Se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Então Jesus disse: Maria. Ela, reconhecendo sua voz, exclamou: Raboni. Que significa ó mestre? Jesus respondeu: Não me detenhas, pois ainda não subi ao Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. Na tarde daquele mesmo dia, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo das autoridades judaicas. De repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Mostrou-lhes as mãos e o lado, onde estavam as marcas dos cravos e da lança. Os discípulos encheram-se de alegria ao ver o Senhor. Tomé, porém, não estava presente naquela ocasião. Quando os outros lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele duvidou. Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos, não tocar nelas e não puser minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente, desta vez com Tomé presente. Disse-lhe: Põe teu dedo aqui, vê minhas mãos. Estende tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé caiu de joelhos e exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Jesus respondeu: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos discípulos novamente, desta vez às margens do mar da Galileia. Após uma pesca milagrosa, ele confirmou o chamado de Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. Por fim, reuniu-os no Monte das Oliveiras e ordenou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E, enquanto os abençoava, foi elevado aos céus, diante dos seus olhos. Conclusão da promessa que nunca falha. Os discípulos voltaram para Jerusalém cheios de alegria e, no Pentecostes, receberam o poder do Espírito Santo. Dali em diante, anunciaram sem medo.
Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Ele vive, e sua vitória é a nossa esperança. Este é o coração da fé cristã, e Jesus venceu a morte. Seu túmulo está vazio, seu amor é eterno, e sua promessa permanece. Eu estarei sempre com vocês.